Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto aí muito importante aí para a tecnologia de aplicação de defensivos, que são as pontas de pulverização. Então nós teremos aí 3 aulas sobre esse assunto. Hoje vamos falar sobre pontas de pulverização, fundamentos. Na próxima aula, vamos falar sobre pontas de pulverização, aplicações, ou seja, como se fazer uma escolha de uma ponta corretamente, conforme o alvo que nós queremos atingir, se é uma praga, se é uma planta daninha, se é uma doença, se é uma aplicação por exemplo, de um herbicida no solo. E aí teremos uma terceira aula que vamos fazer alguns exercícios sobre escolhas de pontas de pulverização. Segundo Axel e Yates, em 1979, em 1896 já eram descritos 3 tipos de bicos, ou pontas, né? Tá? Então, ou seja, que seria os bicos com orifícios em forma elíptica ou retangular, que emitiam jatos em forma de leque, e bicos com obstruções colocadas imediatamente à frente do orifício de saída do líquido, que são os bicos de impacto. Ou seja, bicos que promoviam a rotação do e bicos que promoviam a rotação do líquido, o bico cônico vazio. A gente vai estar mais para frente aí abordando melhor as particularidades de cada ponta dessa aí de pulverização. Então, qual a diferença entre pontas e bicos de pulverização? Então, é muito comum no campo, a gente sempre ouviu o pessoal falar bico de pulverização, tá? Mas qual é a diferença entre pontas e bicos? A ponta, ou seja, é aquele dispositivo responsável pela geração da gota. Já o bico é todo aquele conjunto, certo? É o porta-bicos, é o antigotejador, ou seja, todo aquele conjunto, tá? Mais à frente vai estar mostrando melhor esse aí, tá? E a ponta não, a ponta é somente aquele dispositivo, tá? Que é responsável pela geração da gota de pulverização. A Tijet foi a primeira fabricante de pontas de pulverização. Ela iniciou em 1949. Atualmente existe no mercado aí 10 fabricantes, ou até mais. Aqui nós colocamos aqui alguns exemplos aqui. A Tijet, a Hypro, Magnum, a KGF, a Lumark, a Leckler, a Acrotop, Jacto, Micron e Albus. Tá? Então aqui alguns exemplos aqui de empresas que fabricam aí pontas de pulverização. Então, pontas ubíquas, né? Então isso aqui é a ponta, certo? Ou seja, o dispositivo responsável pela geração, pela formação aí da gota de pulverização. Então, é o bico, certo? A ponta, né? A ponta, ou seja, a ponta. Então, aqui nós temos a ponta, tá? Esse conjunto todo aqui seria o que? O bico, tá? Seria o bico. Então, nós temos aqui o suporte, né, para as pontas, tá? Nós temos aqui onde vão as pulverização, temos antigotejador. Então, ou seja, todo esse conjunto aqui é a ponta, tá? É o bico, tá? Que seria o quê? O porta-bico, o antigotejador, a capa, tá? Essa capa aqui, onde é colocada a ponta e a peneira, certo? Então, isso aqui é o bico, tá? E isso aqui seria a ponta, né? Isso aqui é a ponta. Todo esse conjunto aqui é o bico de pulverização. Então, tem essa diferença aí, mas é muito comum no campo aí o pessoal chamar de ponta de bico. Então, é importante o quê? Depende quando a gente vai escrever aí
um relatório, a gente está numa reunião mais técnica, né? Então é importante a gente conhecer bem isso aí, o quê? Para que a gente faça o uso, o quê? Dos termos corretamente. Então, tipos de porta-bicos. Então, nós podemos ter o quê? Um porta-bico bijet, ou seja, ele tem lá a capa lá já para duas pontas, né? Nós podemos ter um quadrijet, tá? Então, aqui um exemplo, né? Tá? Um exemplo, ou seja, já é um porta-bico que vem lá com a capa, com suporte para quatro pontas. E temos também o que? O pentajet. Uma das grandes vantagens desses porta-bicos com um suporte maior de pontas, que já facilita o que? Quando a gente quer fazer o que? Uma troca de ponta, porque é só você pegar ali no pulsador, girou tal, e a sua ponta já está o que? Selecionada, você já escolheu a ponta que você quer utilizar. Se você usar por exemplo, um porta-bico que tem a capa para apenas uma ponta, se você quiser fazer uma troca, tá? Você tem que trocar, tem que pegar lá, tirar a capa e ir substituindo um por um. Quando você tem já, por exemplo, um porta-bico, quadrijet, pentajet, certo? É só você pegou, girou ali, já fica na posição certa. Então, a grande vantagem é isso aí, que você ganha muito tempo. Então, geralmente, esses pulverizadores maiores, todos já vêm o que? Com um porta-bico com uma capacidade maior para pontas, né? Então, a ponta de pulverização é um componente fundamental e importante em um pulverizador, pois dela depende a vazão e a qualidade das gotas produzidas. Mais à frente vai estar comentando melhor essas particularidades. Então, ou seja, dessa forma, a ponta influencia diretamente a qualidade da pulverização. Existe uma grande variedade de pontas no mercado. Pontas que formam diversas ângulos de pulverização, trabalham em pressões diferentes, produzem gotas de vários tamanhos e têm as vazões diferentes. Pulverização, tá? E a aplicação. Então, qual a diferença entre pulverização e aplicação? Então, ou seja, a pulverização está relacionada com a quantidade, tá? Quantidade e a qualidade, tá? A aplicação também com a quantidade e a qualidade. Então, ou seja, uma boa aplicação, uma boa pulverização, uma boa aplicação, tá? Que vai nos dar aí uma boa eficiência da nossa aplicação. Uma boa eficiência, uma boa eficácia e, consequentemente, isso vai resultar numa melhor produtividade. Então, qual a diferença entre pulverização e aplicação? Então, pulverização é o processo físico-mecânico de transformação de uma substância sólida ou líquida em partículas ou gotas, o mais uniformes e homogêneas possíveis. A aplicação seria a deposição em quantidade e qualidade do ingrediente ativo definido, representada pelo diâmetro e densidade, número de gotas sobre o alvo desejado. Qual é o mais importante? Pulverização ou aplicação? Ambos são importantes, tá? Você tem que ter uma boa pulverização, ou seja, usar uma ponta adequada, tá? Que vai gerar gotas adequadas, certo? Para que você faça uma boa aplicação, ou seja, para que essas gotas se depositem numa quantidade adequada no alvo, tá? Ou seja, que você tenha uma boa cobertura para que, consequentemente, você tenha uma boa eficácia da sua aplicação, tá? Então, ou seja, os dois são importantes, tanto a pulverização quanto a aplicação. Então, ou seja, para nós acertarmos o alvo, nós temos que ter uma boa máquina e também uma boa técnica de pulverização, tá? Ou seja, consequentemente também uma boa técnica de aplicação. A gente está atingindo aqui o nosso alvo. Esse alvo pode ser uma praga, uma doença, uma planta daninha, tá? Então, ou seja, vai depender do alvo, tá? Então, nós temos que fazer Nós temos que ter uma boa técnica de pulverização
e uma boa técnica de aplicação para que possamos o quê? Evitar o quê? As perdas, né? Tá? Perdas podem acarretar o quê? Numa ineficiência do produto, tá? Ou seja, não chegou no alvo aquela quantidade de produto suficiente para se fazer o quê? Um bom controle, para que você tenha o quê? Uma boa eficiência, uma boa eficácia de controle. E também o quê? Isso aí pode acarretar o quê? Um maior custo financeiro, ou seja, desperdício de produtos. Você pode causar o que? Danos a terceiros, principalmente quando se faz aplicação de herbicidas, né? Tem que tomar muito cuidado, a gente já comentou na aula anterior, quando a gente falou lá de teoria da gota, a gente falou muito bem sobre a questão da deriva, né? Tá? Que coisa, dá uma revisada lá na aula anterior, tá? Então, por exemplo, deriva de herbicida, você pode causar o que? Danos a terceiros. Danos a terceiros também vai te causar também o que? Um custo financeiro, porque tranquilamente você causou um dano lá na cultura do vizinho, você vai ter que indenizar, certo? E também a questão que dos danos ambientais, tá? A questão dos danos ambientais. E isso pode acarretar também o quê? Uma menor produtividade, consequentemente o quê? Um menor lucro, tá? Então, por exemplo, tem que ter o quê? Uma boa técnica, ter uma boa máquina, para a gente ter uma boa técnica de pulverização e também para que a gente tenha aqui uma boa técnica, ou seja, uma boa aplicação. Então, perdas em levantamentos práticos realizados em aplicações soja, algodão, feijão, milho e arroz, do total pulverizado, apenas 50% atinge o alvo. Então, vocês vejam bem, é uma eficiência baixa, né? Então, nós temos que trabalhar justamente para quê? Para melhorar essa eficiência, tá? Para que a gente tenha aí uma eficiência melhor, né? Então, 50% um percentual muito baixo, né? Ou seja, 50% do produto que você está aplicando dentro da lavoura, você está jogando fora, tá? Vai cair no solo, tá? Ou de repente vai ser transportado aí pelo vento, ou de deriva, ou de repente pode acontecer o que? Uma evaporação, quando você utiliza gotas muito pequenas, né? Numa condição de umidade baixa e temperatura alta, né? Então a gente tem que justamente trabalhar o que muito bem essas técnicas aí para que a gente tenha o que uma melhor eficiência. Quando essas aplicações são feitas em arbustos e árvores, por exemplo, laranja, maçã e peras, então vejam bem, ó, apenas 20%, isso em média, né? Em média, apenas 20% atinge o alvo. Então vejam bem, 80% do produto é desperdiçado, né? Tá? 80% do produto é desperdiçado, certo? Ah, você está utilizando ali um produto, não vamos nem ver, colocar em questão aí o custo com maquinário, né? Certo? Vamos considerar aí só o produto, no caso. De repente, se use ali um produto ali que custa R$ 100 o litro, né? Você utiliza 1 litro por hectare, R$ 80 você está jogando fora, né? R$ 80 você está jogando fora. No caso aqui das culturas anuais aqui, 50% está jogando fora. Depende de um produto aí que custe R$ 100 o litro, você utiliza 1 litro por hectare, você está jogando aí meio litro fora, né? Certo? R$ 50. Então, é um valor considerável, né? Então, máquina, aqui no caso aqui o pulverizador, né? Então, nós temos aqui o corpo de bicos, né? Tá? Então, nós temos aqui o corpo, o filtro, certo? A ponta e a capa, tá? Então, isso aqui são os que? Os componentes o que? Do bico aqui. Então, corpo, filtro, ponta e capa. Então, ou seja, a ponta é responsável que a ponta determina a vazão, produz as gotas e distribui o que? A pulverização, tá? E distribui a pulverização. Então, a ponta é um dispositivo muito importante na aplicação de defensivos agrícolas. Então, é muito importante que a gente faça o que? Uma escolha da ponta corretamente. Então, função das pontas. Então, vazão, distribuição da pulverização, vai estar relacionado diretamente pelo tamanho das gotas, tá? E pela velocidade inicial das gotas.
Então, característica e função das pontas. Quantidade. Então, a vazão. Vazão é o quê? Volume de líquido pulverizado por unidade de tempo, ou seja, litros por minuto. Então, vazão da ponta. A vazão da ponta, geralmente, ela é dada em galão, tá? Por quê? Porque é uma unidade americana, né? Ou em litros galão, ou litros por minuto. Então, característica e função das pontas. Qualidade, tamanho da gota. Tamanho da gota. Então, característica da pulverização produzida em relação ao espectro de gotas produzido e ao potencial de risco de perdas por deriva e evaporação. Distribuição, forma do jato emitido e a respectiva distribuição volumétrica. Vazão, volume de líquido pulverizado por unidade de tempo, ou seja, litro por minuto. Então, a vazão, tá, ela vai ser igual ao quê? Então, a vazão é em função do diâmetro do orifício e da pressão, certo? Então, você tem uma ponta ali com uma vazão de 0,15 litros por minuto, tá? Se você aumentar, certo, a pressão, vai acontecer o quê? Você vai aumentar o que? A vazão. Então, geralmente, aquela vazão da ponta, tá? Vamos pegar aqui, ó. Então, por exemplo, essa ponta aqui, ó, modelo da ponta, XR8001, tá? A uma pressão de 1,5 bar, então ela vai dar uma vazão de 0,28 litros por minuto, tá? 0,28 litros por minuto. Então, se você aumentar essa pressão, tá? Acontece o quê? Você está aumentando o quê? A vazão, né? Aqui, ó. Para uma pressão aqui de 2 bar, já foi para uma vazão aqui de 0,32 litros por minuto. E assim sucessivamente. As pontas, XR8002, aqui, ó. 8002, certo? Então aqui é 01, a XR01, então esse aqui, ó, são dois modelos de pontas, tá? Não, na verdade são um modelo de ponta. As duas XR, o que varia aqui é o ângulo dela, tá? Mas a gente vai estar falando sobre isso aí. Essa aqui ela vai ter um ângulo lá do jato de 80 graus, né? Essa aqui tem um ângulo de 110 graus, certo? Mas importante o quê? Que a gente falou aqui, a vazão ela é em função do diâmetro do orifício e da pressão. Então, ou seja, para essa ponta aqui, ó, XR01, aqui, ó, se você aumentou a pressão, você aumenta a vazão, certo? Para uma ponta aqui, XR8002, ou seja, um orifício 0,2, uma vazão de 0,2 litros por minuto. Então, você aumentou a pressão também, você aumenta a vazão, certo? Então, a vazão é em função a vazão é em função do diâmetro do orifício e da pressão, tá? E da pressão de trabalho. Então, a vazão da ponta, ela varia com a pressão de pulverização e é uma relação entre a vazão e a pressão. Então, para dobrar a vazão, então você tem que aumentar o P em 4 vezes, ou seja, quadruplicar a pressão. Então, ou seja, se você aumentar a pressão, você aumenta a vazão, diminui o tamanho da gota, aumenta o desgaste do orifício da ponta, ou seja, você vai ter uma ponta aí com uma vida útil menor, tá? E também você vai ter um maior risco de deriva. Por quê? Porque você está diminuindo o tamanho da gota, certo? Está diminuindo o tamanho da gota. Então, por que para dobrar a vazão, nós temos que quadruplicar a pressão? Por quê? Porque é uma função quadrática, né? Aqui, ó, Q1 sobre Q2 é igual raiz quadrada de P1, ou seja, da pressão 1 sobre raiz quadrada da pressão 2, tá? Então, ou seja, para você dobrar esse Q2 aqui, essa vazão, então você tem que quadruplicar a pressão. Por quê? Porque é uma função quadrática, né? Tá? Uma função quadrática.
Então, ou seja, a relação entre a pressão e a vazão é uma função quadrática, ou seja, para dobrar a vazão teria que quadruplicar a pressão. Mas é sempre, gente, é muito importante sempre ter em mente o quê? Que você, aumentando a pressão, certo? Você aumenta a vazão, tá? Mas você diminui o que? O tamanho da gota. E isso acarreta um maior risco de deriva. Então, a vazão, pressão, certo? Distribuição. Então, aqui, característica do líquido. Então, a vazão é o quê? Em função da pressão, característica do líquido e orifício. A distribuição é em função da pressão, da característica do líquido e projeto da ponta, tá? Então, a gente vai ver aí, para cada tipo de ponta, ela pode ter o quê? Um tipo de distribuição, tá? Então, por isso está aqui, projeto. Projeto seria o quê? O tipo de ponta. Tamanho de gotas é em função da característica do líquido, da vazão, do projeto e pressão. Velocidade inicial das gotas é o que? Em função da pressão, do projeto e do ângulo do bico, tá? A velocidade inicial das gotas, certo? Então, ou seja, considerando que a pressão aparece em todos os itens, isso mostra sua importância. Portanto, é sempre muito importante ter um manômetro funcionando adequadamente para fazer o ajuste da pressão de trabalho corretamente. Então, é muito comum, pessoal, a gente vê, às vezes, a gente encontrar no campo, tá? Nos pulverizadores, muitos manômetros que não estão funcionando, tá? Então, como que você vai saber em que pressão você está trabalhando, tá? Que tamanho de gota você está produzindo, certo? Então, ou seja, às vezes a pessoa vai aí no olho, né, e não funciona. Então, é extremamente importante que a gente tenha o quê? Na verdade, toda a máquina, ou seja, todo o pulverizador, com todos os seus componentes funcionando o quê? Perfeitamente. Para que a gente faça o quê? Um ajuste adequado o quê? Da nossa pulverização, certo? Da nossa pulverização. Então, isso é muito importante. Então, a gente comentou anteriormente a questão da qualidade. Qualidade, então, pulverização é um processo mecânico de produção de pequenas partículas de líquido chamadas gotas, tá? Então, pulverização, processo que de formação das gotas. Resumindo, né? Então, portanto, a gente gosta de gravar isso, né? Pulverização é um processo de formação que de gotas. A aplicação é o processo que de deposição que dessas gotas no alvo, tá? A gente comentou anteriormente lá, né? A diferença entre pulverização e aplicação. Então, seja o processo mais comum para produzir pulverização é submeter o líquido a uma pressão, daí o nome pulverizador de energia hidráulica, né? Devido às máquinas utilizadas para essa finalidade, certo? Então aqui, né? Então nós temos aqui uma ponta de pulverização, aqui nós temos o que? Um filete aqui de líquido, né? Um filete de líquido aqui submetido a uma determinada pressão. Então, quando esse filete sai aqui para fora aqui, esse atrito, tá, desse filete de água ou de calda, né, com o ar que vai promover o que? A geração das gotas, né? Então esse filete de água ele que vai formar o que? As gotas, tá? Que são as gotas de pulverização. Ah, essas gotas vão ser menor, tá? Quanto maior for a pressão. Ah, eu mantive aquela mesma ponta e aumentei a pressão, você vai estar diminuindo o tamanho de gotas, tá? Então, nós temos aí vários tipos de bicos, né? Tá? Ou pontas de pulverização, certo? Ou pontas de pulverização. Então, nós temos o quê? Então, os tipos de pontas é conforme o tipo de energia, né? Que é utilizada. Então, por exemplo, aqui, energia hidráulica. Então, nós temos aqui as pontas do tipo impacto, leque e cone, certo? Então, as pontas de impacto, geralmente já trabalham o quê? A baixa pressão, né? Pressão mais baixa e produzem gotas grandes. As pontas de energia hidráulica, tipo leque,
certo? São para superfícies planas, né? Tá? E nós temos as pontas de energia hidráulica tipo cone, que são muito recomendadas aqui para folhagens, tá? Geralmente são pontos que trabalham, tipo pontas tipo cone, já trabalham com uma pressão mais alta, né? Então geralmente produzem o quê? Gotas finas e muito finas, certo? Aí nós temos as pontas gasosas, né? Tipo pneumático, também pode ser usado para folhagem, centrífuga, disco ou gaiola, tá? Utilização para volume reduzido de gotas uniformes, cinética, térmica e elétrica. Mas no caso aí, as mais comuns são as pontas o quê? De energia hidráulica, tá? Que é as pontas de impacto, leque e de jato cônico. Então, ou seja, existe uma ponta ideal para todas as aplicações? Não. Seria ótimo, né, se existisse. Seria ótimo, né? Tá? Infelizmente, não existe. Por quê? Porque temos diferentes alvos e condições de aplicação, tá? Então, ou seja, o nosso alvo pode ser o quê? Pode ser as ervas daninhas, pode ser pragas, pode ser doenças, tá? E para cada tipo de alvo, a gente tem o quê? Um tipo de ponta que é mais recomendado, certo? Que se adequa melhor, tá? E às vezes, para o mesmo alvo, dependendo do estágio de desenvolvimento, dependendo das plantas, dependendo de onde vamos pegar aqui no caso, um alvo, praga. Essa praga está localizado que lá no bacheiro, ou seja, na parte lá inferior da planta, certo? Já tem um tipo de ponta que vai ser mais adequado para você fazer uma aplicação. Para quê? Para essas gotas chegarem lá na parte do bacheiro, lá onde essas pragas estão localizadas, certo? Então, também porque diferentes condições e árvores requerem diferentes tecnologias, a ponta tem que produzir gotas pequenas o suficiente para garantir uma boa cobertura, já comentamos na aula anterior, né? De acordo com o alvo, qual a cobertura mínima recomendada. As gotas devem ser grandes o necessário para reduzir em deriva, muito importante também. E nem sempre é possível aliviar cobertura com manejo de deriva para todas as condições em apenas uma ponta. Tá? Muito importante também, tá? Tamanho da gota. Então, tamanho da gota já estudamos aqui em teoria da gota, né? Na nossa aula anterior. Falamos muito bem sobre isso aí. Questão lá do DMV, tá? Questão da cobertura mínima recomendada para cada tipo de alvo. Então, aqui, pessoal, que a gente só está mostrando aqui um perfil de distribuição, né? Então, vejam bem, aqui uma ponta, tá? Que está com um perfil de distribuição muito bom, ou seja, uma ponta que não está danificada ainda, né? Então, vejam bem o perfil de distribuição aqui, ó, certo? Essa aqui é uma ponta o quê? Que já está desgastada, né? Então, vejam bem, primeiro que está saindo um filete aqui muito, muito intenso, bem aqui no meio, que é aqui da ponta, né? Tá? E olha só a distribuição, extremamente o que? Desuniforme, tá? Então, essa aqui é uma ponta que deve ser substituída por uma ponta nova, tá? Para evitar essa situação aqui, uma distribuição, uma péssima distribuição, né? Consequentemente, você vai ter aí uma aplicação muito ruim, né? Tá? Outro aqui, né? Essa questão, esse gráfico aqui, o perfil de distribuição, né? Essa aqui é uma ponta de jato cônico vazio, tá? Então, aqui seria o quê? Sem sobreposição, tá? Então, vejam bem, vai ter uma falha aqui na deposição, né? E aqui já com sobreposição, ou seja, aí duas pontas aqui se sobrepondo, né? A aplicação, tá? E, consequentemente, você tem aqui um perfil de distribuição que é mais uniforme. Então, esse perfil de distribuição, ele deve ser o mais uniforme possível. Quanto mais uniforme, melhor, tá? Melhor, porque você vai ter o quê? Uma cobertura, ou seja, uma distribuição daquele defensivo, daquele produto que uniforme, né? Todo alvo, né? Em toda a lavoura, por exemplo. Aqui já um jato plano leque, né? Tá? Jato plano leque padrão, certo? Aqui sem sobreposição e aqui com sobreposição. Então vejam a diferença, né? Tá? Veja a diferença, certo?
Então, aqui com sobreposição. Essa sobreposição aqui é em torno de 30%, tá? É em torno de 30%. Então, isso aqui é muito importante, tá? E vai estar relacionado o quê? Diretamente o quê? Para que você tenha uma sobreposição ideal aqui, isso aqui vai estar diretamente relacionado também com a altura da barra em relação ao alvo, tá? Então, isso a gente vai estar comentando mais para frente sobre isso aí. Então, esse aqui é um perfil de distribuição ideal. Por exemplo, para uma ponta jato plano leque padrão, né? Certo? Então, vejam bem, tá? Então, vocês vejam bem que o jato leque plano já tem um perfil de distribuição bem mais uniforme do que um jato cônico vazio, né? Então aqui, ó, perfil de distribuição bem mais uniforme, né? Tá? Bem mais uniforme. Então, característica das pontas, certo? Então, o ângulo do jato. Ângulo do jato. Então, nós temos pontas aí no mercado com jatos com ângulo de 65 graus, 80 graus, 95, 110, 120 e 140 graus. Mais comuns no mercado são as pontas com ângulos de 80 graus e 110 graus, principalmente para se fazer aplicação que em grandes culturas, tá? Então, os ângulos de 110 graus apresentam duas grandes vantagens, tá? Vamos pegar em relação aí a 80 graus, né? Possibilita trabalhar com a barra mais próxima do alvo, ou seja, uma altura menor, tá? Consequentemente, aí você pode ter aí uma menor deriva e é menos influenciado em termos de uniformidade de distribuição pela oscilação da barra. Então, são as duas principais vantagens aí das pontas com ângulo de 110 graus em relação, por exemplo, a uma ponta aí de 80 graus. Tá? Então, posicionamento dos bicos, ou seja, das pontas, né? Dos bicos, vamos colocar aí dos bicos, né? Porque vai estar ali todo o conjunto, né? Então, posicionamento dos bicos. Espaçamento, tá? Então, os bicos devem ser colocados na barra com espaçamentos iguais entre si, que podem ser de 25, 35, 40 ou 50 centímetros, etc. É muito comum, é mais comum, a gente ter a maioria dos pulverizadores aí, com um espaçamento entre bicos de 50 centímetros. Mas você pode ter aí de 40, você pode ter de 35. Se não me engano, os pulverizadores John Deere, eles vêm, quase que se não me engano, com espaçamento entre bicos de 35 centímetros, tá? De 35 centímetros, ok? Então, para ponte de jato plano, leque, é necessário um ângulo de aproximadamente 10 graus em relação à barra. Tá? Mas isso aqui, quando você, por exemplo, aqueles porta-bicos lá que já vem com aquele engate rápido, quando você coloca a ponta ali e torceu ali, ela encaixou, já fica nessa angulação aqui correta, ou seja, já fica 10 graus em relação à barra, tá? Então aqui, posição dos bicos na barra, né? Então é justamente esse aqui, né? Certo? Então é justamente esse ângulo aqui, ó, ele vai ficar em 10 graus aqui em relação à barra, né? Certo? Como aquilo que a gente comentou. Tá? Quando ela tem lá o engate rápido, você engatou ali, tá? Encaixou, já está no ângulo correto. Então, os bicos de jato plano devem ter uma inclinação de 110 graus em relação à barra. Então, ou seja, ele não fica reto, né? Ele tem o que? Esse ângulo aqui, beleza? Pessoal, então, muito importante a nomenclatura das pontas, tá? Então, é uma nomenclatura, uma norma internacional, a ISO 10.625, então, ou seja, as pontas já são padronizadas, ou seja, elas têm aqui as dimensões definidas, então, para ser usado em qualquer tipo de sistema de fixação, tá? Então, ou seja, você pegou a ponta ali, ela vai se encaixar em qualquer capa ali da ponta, tá? Então, você chegou ali, tal, colocou, ela vai encaixar. Então, é um padrão o quê? Internacional, certo? Se ISO 10.625, tá? Então, dimensões definidas para ser usado em qualquer tipo de sistema de fixação. O ISO também ele padronizou a cor em função da vazão, tá? A gente vai ver mais para frente aí. Medições de vazões são efetuadas a uma pressão padrão, né, de 3 bar,
certo? De 3 bar. Então, que você pega lá uma ponta, lá, por exemplo, uma ponta 110,01, tá? 0,1 litros por minuto. Então, ela vai ter o quê? Ela vai ter, não, 0,1 galões, né? 0,1 galões. Então, ou seja, isso é para uma pressão que de 3 bar. Se você aumentou a pressão, já vai aumentar essa vazão, beleza? Então, é um padrão americano, né? 40 litros por polegada quadrado, PSI, né? Então, a vazão em galões por minuto, usada há mais tempo, 1 galão é igual a 3,785 litros por minuto. Então, se você tem lá uma ponta lá com uma vazão de 0,1 galão, tá? 1 galão por litro, vezes 3,785, então ela vai ter uma vazão que é de 0,37 litros por 0,37 litros por minuto, tá? Litros por minuto, tá? Isso é essa pressão padrão, certo? Essa pressão é a pressão padrão de 3 bar. Então existem duas formas de relacionar a vazão e as cores. Então aqui, nesse aqui é o código de cores de vazão segundo norma internacional a ISO 10825, tá? Então aqui, pessoal, aproximou, né? Eu falei, aqui uma ponta, por exemplo, 0,1. Então, pessoal, então essa vazão da ponta, ela é, tá? Esse 0,1 aqui é galão por minuto, tá? Galão por minuto, certo? Então, ou seja, aquilo que eu falei, né? 0,1 vezes 3,785 deu lá 0,38 alguma coisa. Então aproximou para 0,39, né, litros por minuto. Então uma ponta, tá? Com uma vazão aí de 0,1 galões por minuto, ela vai ter uma vazão, a 3 bar vai ter uma vazão de 0,39 litros por minuto, certo? Então isso aqui é um padrão também. Essas cores, tá, elas são padronizadas, foi padronizada também o quê? Pela ISO 10125. Então, todas as pontas laranjas, certo? Ela vai ter uma vazão de 0,1. Todas as pontas da cor verde, ela vai ter uma vazão 0,15, tá? Todas as pontas amarelas, uma vazão 0,2, lilás 0,25, azul 0,3, vermelho escura 0,35, vermelha 0,4, é mais comum às vezes a gente ter mais a vermelha, certo? Marrom 0,5, cinza 0,6, branca 0,8, azul clara 10, certo? Verde clara 15 e preta 20, tá? Então isso aqui é um padrão internacional, sabe? Qualquer lugar no mundo que você for, por exemplo, uma ponta com uma vazão 0,2 galões por minuto, ela vai ter a cor amarela, tá? E aqui, tá? E aqui as vazões o que em litros por minuto, a uma pressão de 3 bar. Aqui seria já o sistema americano, né? Que seria o que a vazão aqui a 40 psi em galões por minuto, tá? Seria aqui, ó. 0,10 dá 3,8 minutos, 0,15, 0,57 minutos, ou seja, tem uma pequena diferença, né? Aqui, ó, 0,38, 0,39, 0,57, 0,59, ok? Então, relação entre o modelo da ponta, vazão, pressão e tamanho de gota, tá? Tamanho de gota. Então, isso aqui é muito importante também, tá? Então, vamos pegar aqui, certo? Essas pontas aqui, ó, pontas de jato plano do tipo XR, AXI e UF, tá? UF. Então, são 4 tipos de pontas, né? Não, 3 tipos de pontas, certo? Então, ou seja, esses 3 tipos de pontas, a uma pressão de 1 bar, por exemplo, a ponta 110,01, tá? 110,01, ela vai ter uma vazão que é de 0,23 litros por minuto. A 110,015 já vai ter o quê? Uma pressão de 0,34 litros por minuto. 110,02, 0,46 por minuto, tá? 110,03, 0,68 minuto, e a 110,04, 0,91 minuto, certo? E essas cores aqui é o tamanho da gota. Então, por exemplo,
todas essa faixa aqui de cor laranja aqui, tá? Essas pontas aqui vão estar produzindo o quê? Gotas finas, tá? Todas as vazões que estiverem aqui nessa faixa aqui de amarelo já são gotas médias, tá? E aqui, no caso aqui, vermelho seria o quê? Gotas muito finas, tá? Gotas muito finas. Ou seja, você manteve a mesma ponta, tá? O mesmo modelo de ponta, ou seja, com a mesma vazão da ponta, com o mesmo tamanho de orifício e aumentou a pressão, você aumenta a vazão. Porém, você vai diminuindo o tamanho da gota. Ou seja, vai produzindo gotas, uma quantidade maior já o que de gotas menores, gotas pequenas. Então chega um ponto que você vai ter aqui, ó, gotas, ó, muito finas. Então já vai ter um maior o que risco de deriva, tá? Maior risco de deriva, certo? Aqui nós temos as pontas antiderivas do tipo DG, ADI, LD, ou seja, são pontos que já produzem gotas mais grossas, né? Tá? E também já trabalha o que? Numa pressão maior. Então vejam bem aqui, vamos pegar aqui essa ponta aqui, ó, 110,015, tá? Então é a DG, ADI, LD. Então, por exemplo, essa aqui, essa LD seria a low drift, né? É baixa deriva, né? Baixa deriva, certo? Então, ou deriva baixa, né? Então aqui, ó, por exemplo, aqui essa ponta aqui, ó, 110,015, a uma pressão de 2 bar, tá? Ela vai produzir aqui, ó, vai ter uma vazão de 0,48 litros por minuto, 110,02, 0,65 minutos, se mantendo a mesma pressão, aqui ela já vai produzir o que? Gotas grossas, tá? Já vão produzir gotas grossas, certo? Ah, você aumentou aumentou a pressão, você aumenta a vazão. Mas, por exemplo, vamos pegar essa aqui, ó, tá? Essa aqui, ó, aqui, ó, já vai começar a produzir o que? Gotas médias, tá? Já vai começar a produzir gotas médias, certo? E essa 110,015 aqui, ó, a uma pressão 2 bar produz gotas, tá? Produz gotas médias. A uma pressão que de 2,5 para cima, já vai começar a produzir o que? Gotas finas. Então, pessoal, é muito importante a gente ter isso em mente, o que? Que se você manteve o que? A ponta, tá? E aumentou a pressão, você vai aumentar a vazão. Porém, você vai estar diminuindo o que? O tamanho da gota, tá? O tamanho da gota. Então, você já aumenta o que? O risco aí de deriva, tá? Aqui já são os pontos o que? Com indução de ar, já são pontos que produzem gotas grossas, muito grossas ou extremamente grossas, dependendo o que da pressão, certo? Então essa aqui já são pontos o que mais recomendados o que para você fazer o que? Aplicação de herbicidas, tá? Sistêmicos. Não são recomendados, por exemplo, você fazer aplicação de inseticida, fungicida, são mais recomendados o que para aplicação principalmente o que de fungicidas sistêmicos, que você não precisa ter uma cobertura muito boa, né? Tá? Não precisa ter uma cobertura muito boa, tá? Então, são as pontas com indução de ar. Então, vejam bem aqui, ó, a 110,015 aqui, ó, que é a AI, BJ, AVI, tem vários no mercado aí, certo? Então, aqui a 2 bar, ó, certo? A 110,015 vai estar produzindo o que? Gotas muito grossas. Aqui, ó, faixa aqui do verde aqui, ó, gotas muito grossas, certo? Você aumentou a pressão aqui, ó. Então vejam bem essa ponta aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar aqui a 110,015 para produzir gota grossa, tá? Ou seja, mudar da muito grossa para grossa, você tem que dobrar a pressão. Tem que dobrar aqui a pressão, ó, certo? Tem que dobrar a pressão, certo? Então, geralmente essas pontas com indução de ar, elas produzem o quê? Gotas grossas ou muito grossas, e dependendo até extremamente grossas, ok? Aqui é importante, pontas de jato cônico vazio, tá? Pontas de jato cônico vazio, TX, por exemplo, JA, etc. Então vejam bem, pontas de jato cônico vazio só produzem o que? Gotas
muito fina. Então, ou seja, são pontas que dá uma cobertura muito boa, tá? Dá uma cobertura muito boa, tem uma penetração muito boa no dossel de plantas, tá? Por exemplo, vai chegar lá no bacheiro, porém, já requer o quê? Condições ideais para você fazer o que? Uma aplicação, tá? Por quê? Porque produz gota muito fina, então tá muito sujeito à deriva, tá? Ser transportado pelo vento, muito sujeito à evaporação, certo? Mas são gotas que dão uma cobertura, são pontas que dão uma cobertura muito boa, tá? Por quê? Porque produz só gotas muito finas. E são pontas que trabalham o quê? Também com uma pressão muito alta, né? Então, por isso que produz gota muito fina. Aqui, ó. Então, por exemplo, já começa com uma pressão aqui de 5 bar, né? 5 bar, tá? Então, relação entre pressão e tamanho de gotas para pontas de jato plano, tá? Em micrometros. Então, para a ponta 110,015, qual o valor de pressão para um diâmetro de 200 micrômetros? Então, pessoal, aqui, ó. Certo? Então, 110,015, então vamos pegar aqui a ponta aqui, ó. A 110,015, tá aqui, né? XR 110,015. Então, qual é a pergunta? Qual o valor da pressão para um DMV, ou seja, um tamanho de um diâmetro mediano volumétrico de gota de 200 micra? Então, aqui, ó. Certo? Então, uma pressão que é de 40 PSI, tá? Então, se você pegar a ponta aqui, ó, a 110, tá? 0,15, XR 110, 0,15 é uma pressão de 40 PSI. Então, ela vai estar produzindo gotas o quê? De 200 micrômetros ou 200 micra, certo? Ah, você aumentou a pressão. Então, por exemplo, aqui, a 60 PSI, por exemplo. A 110, aqui já vai estar produzindo gota aqui de aproximadamente, tá? Mais ou menos aqui 180, né? Tá? 60, 70, 180 micrômetros aqui, ó. 180 micrômetros, tá? 180 micrômetros. Se você aumentar mais a pressão ainda, já caiu aqui, ó. Já caiu aqui para em torno aqui de 160 micrômetros. Beleza? Então, isso, pessoal, é muito importante, tá? Muito importante para a gente tá trabalhando essa questão o quê? Tem que ter em mente essa questão o quê? De pressão, tá? Pressão de trabalho e tamanho de gota, tá? E tamanho de gota. Para uma ponta 110,01, aqui uma pressão de 80 PSI. Qual o DMV? Então aqui, ó, 110,01, 80 PSI, então vai estar produzindo gota aqui, ó, de 150 micrômetros, né? Então lembra que a gente falou a teoria da gota lá? A teoria da gota, nossa aula anterior. Então já são gotas o quê? Com alto potencial de risco de deriva, né? Alto potencial de risco de deriva, certo? Então, ou seja, requer aí condições ideais, ou seja, umidade muito alta, temperatura baixa para você fazer o quê? Uma aplicação, uma boa aplicação de defensivo. Então é muito importante, pessoal, a gente ter esse conhecimento que de pressão e tamanho de gota. Sempre lembrando que se você manteve lá a mesma ponta, certo? Por exemplo, 110,015. Se você aumentou a pressão, você vai aumentar a vazão. Porém, você vai diminuir o que? O tamanho da gota. Então, a gente tem que se atentar para isso. Diminuir o tamanho de gota, quanto menor a gota, maior o risco de deriva, tá? De deriva. E, consequentemente, perda o quê? De produto. De repente, você está fazendo uma aplicação ali e o seu produto não está chegando no alvo, né? Não está depositando no alvo, está indo lá para a área do vizinho, né? Tá? Para a área do vizinho. Ok? Então, ou seja,
Igual vocês vejam bem aqui, ó, uma ponta aqui, ó, jato cônico vazio, a uma pressão de 3 bar. Qual o DMV? Então aqui, ó, pressão de 3 bar, né? Certo? Vai estar produzindo, plano de jato cônico aqui, jato cônico vai estar produzindo gota o quê? De 110 micrômetros. Então vocês vejam bem, a diferença do tamanho de gota de uma ponta jato cônico para uma ponta de jato leque, né? Tá? De jato leque. Então, aqui a gente comentou anteriormente, são pontas que realmente elas produzem somente gotas muito finas, tá? Somente gotas muito finas, certo? Jato cônico vazio, que dá uma cobertura muito boa, porém, muito sujeito a deriva, tá? Tem um alto potencial de risco de deriva, tá? Pontas com indução de ar, tá? Ponta I, né? Ponta com indução de ar. Aqui, ó. Então, o que a gente comentou lá anteriormente, geralmente só produz o quê? Gotas grossas, muito grossas ou extremamente grossa, dependendo da pressão. Então, pegou aqui, ó. Vamos pegarmos aqui essa ponta aqui, ó. A vermelhinha aqui é a 110, aqui, ó. A I 110.015, tá? A I 110.015, certo? A menor vazão aqui, né? A ponta aqui com a menor vazão. Então vejam bem, a uma pressão aqui de 3 bar, olha só, vai estar produzindo aqui gotas aqui com tamanhos aqui, um DMV de 525 micrômetros, né? Então vejam bem, gotas muito grossas, né? Gotas muito grossas, certo? Tá? Então, importância aqui, pontos com indução de ar produzem o quê? Gotas grossas, muito grossas ou extremamente grossas. São pontas muito boas para fazer uma aplicação, por exemplo, de herbicida sistêmico, herbicida no solo, né? Tá? Ou seja, um herbicida pré-emergente, tá? São as pontas mais recomendadas, pontas com indução de ar, tá? Então, essa ponta com indução de ar é o princípio do Venturi, né? Tá? Então, ou seja, na circulação de dois líquidos, o líquido que está circulando em maior velocidade arrasta o que está circulando em menor velocidade. Tá? Então, ou seja, o líquido, tá, dentro aqui da ponta vai estar circulando em uma velocidade alta, né? Tá? Então, ele gera o que? Uma diferença de pressão. Então, ou seja, a pressão aqui no interior da ponta vai ser menor do que externamente. Então, faz o quê? Ela succiona esse ar para dentro da ponta. Aí aqui na ponta tem o quê? Uma câmara a câmara aqui ó, calorização, certo? Aqui tem uma câmara aqui de mistura. Então ocorre aqui uma mistura o quê? Do ar com o líquido, certo? Do ar com o líquido. Então a gota vai ser o que são gotas aeradas, ou seja, as gotas que vão ser formadas aqui, tá? Vai ser o que? O líquido mais o que? O ar. Certo? Então, por isso que as pontes de ar produzem o que? Gotas grossas, muito grossas ou extremamente grossas. Por quê? Porque vai ser o que? O líquido mais o ar. São gotas aeradas. Aí, quando essa gota ela bate no alvo, que ela estoura e espalha, certo? Por isso que não são muito recomendados para aplicação de fungicida, inseticidas. Por quê? Porque quando ela bate na folha ali, no alvo, né, ela vai na folha, vou colocar aqui no caso a folha, da parte superior do dossel de plantas ali, ela vai estourar e não vai descer o quê? Para a parte intermediária e inferior da planta, certo? Inferior da planta. Então são pontos que a gente comentou, muito boas o quê? Para aplicação de herbicidas pré-emergentes e herbicidas sistêmicos. Então, o código de cores das pontas, a gente até já comentou anteriormente, né? Então nós temos aqui a laranja, né? Todas as laranjas ela tem uma vazão aqui 0,1, certo? Verde 0,15, amarela 0,2, roxa 0,25, azul 0,3, vermelha 0,4, marrom 0,5, cinza 0,6 e branca 0,8. Conversão de unidades, tá? Então, aqui só para vocês terem uma ideia aqui, então, ou seja, 1 bar é igual a 14,15
5 libras por polegada ao quadrado, que é PSI, né? Pressão, então, ou seja, uma pressão de 3 bar tem 43,5 PSI, certo? 1 kg força por centímetro quadrado é igual a 14,2 livros por polegada ao quadrado, tá? Que é igual a PSI. Então, a gente já mostrou anteriormente, né? Um galão americano, né? É igual a 3,785 litros, tá? 785 litros. Então, pessoal, isso que é importante, né? Nomenclatura das pontas. Então, sempre que a gente pega lá uma ponta de pulsação, ela tem o quê? Essa identificação, né? Então, esse aqui, esse XR, tá? É o tipo de bico, tá? Tipo de bico. Tijet, nome da marca, certo? 110 é o ângulo de pulverização, tá? 110 é o ângulo de pulverização. 0,4 é a vazão da ponta. Então, essa ponta aqui ela tem uma vazão de 0,4 litros por minuto, por 0,4 galão, né? 0,4 galões por minuto, certo? Que vai ser igual a 1,5 litros por minuto. Isso é uma pressão de 2,8 bar, tá? VS, tá? Visiflow, e S, o tipo que é de material, tá? Material que seria, acho que não me engano, que é steel, né? Certo? Então, ou seja, pontas fabricado com material de aço, né? Tá? Mais um outro aqui, né? Então, AVI, nome do bico, certo? ISO, a norma, né? A ISO, norma ISO, tá? Ângulo, 110, ângulo de aplicação e 0,25 a vazão, tá? 0,25 a vazão. Ok? Então, essa aqui é uma ponta 110,03, um ângulo de. Então, aqui, um exemplo, né? 110, 110, na ponta 110,03. Então, o ângulo 110 é o ângulo, né? 0,3 é a vazão, que é igual a 0,3 galão por minuto, né? 40 PS, 45 PSI, que vai ser igual ao quê? Então, esse 0,3 aqui vai dar, tá, uma vazão aí de 1,14 litros por minuto, tá? Então, a Spray System, ela utiliza também a informação de material utilizado, por exemplo. Então, AI, né, 110.015 VS, tá? Então, V, que é o VisiFlow, que é o código de cores, né? Certo? E S é aquele que eu falei, né? Aço inox steel, né? Tá? Então, S aqui, eu mostrou anteriormente, né? Então, é o tipo de material que é fabricado à ponta, tá? Albus, exemplo, a ponta 110F, 110/F/1, 1,54/3. Então, 110 o ângulo, o modelo, F o modelo, né? Flat fan, jato plano, né? Tá? A vazão 1,54, então já traz a vazão que é em litros por minuto, né? E a pressão, né? Ou seja, uma pressão a 3 bar, tá? Eu já mostrou anteriormente, né? Então, o código de cores para os tamanhos de gotas, né? Então, por exemplo, cor vermelha muito fina, laranja fina, média, amarela média, azul grossa, verde escuro muito grossa e branco extremamente grossa, né? Então aqui é só para a gente ter uma ideia, a gente já falou isso lá quando a gente falou sobre teoria da gota, né? Então, classificação das gotas de acordo com o diâmetro, tá? Conforme esse autor aqui, né? Chain et al. 2004. Então, gotas com um diâmetro menor que 50 micrômetros, né? Certo? Então, aerosol. Então, são as gotas com um diâmetro menor que 50 micrômetros. Certo? Então, isso aqui geralmente, pessoal, que são aqueles spray que a gente usa em casa, né? Aqueles aerosóis que a gente usa em casa, por exemplo, aqueles SBP, lá, Baygon, certo? Pra gente matar aí pernilongos, né? Então,
Eles têm o quê? Uma gota menor que 50 micrômetros. Muito fina, quando a gota for de 51 a 100, fina, 101 a 200, médias, 201 a 400, grossa, 401 a 600 e muito grossa, maior que 600 micrômetros. Então, caso de tamanho de gota, segundo normas ASAI, né, ES 572 e BCP com créditos correspondentes, MV e PRD. Então, pessoal, isso aqui é uma outra classificação, uma outra fonte, né? Certo? Acho que é importante a gente mostrar aqui, tá? Esse potencial de risco de deriva, a gente já andou comentando anteriormente, né? Tá? Então, ou seja, por exemplo, aqui as gotas muito finas, né? Ou seja, vermelha, então aqui, ó, ela tem um potencial de deriva muito alto, tá? A gente comentou, então, por exemplo, as pontas de jato cônico vazio, que só produzem o que? Gotas muito finas. A gente falou que elas têm o que? Um alto potencial de deriva. Então aqui, ó, certo? Então são gotas com menor que 50, menor que 100 micrômetros, tá? Então vejam bem aqui, ó, um risco de potencial de deriva maior que 57%. Gotas finas, potencial de deriva de 20 a 57%, médias 5,7 a 20%, grossa, um risco potencial de deriva de 2,9 a 5,7% e muito grossa, tá? O risco potencial de deriva menor que 2,9. E se forem as gotas extremamente grossas, que seria a cor branca, né? Cor branca aqui, não tem risco nenhum de deriva, ok? Então, muitas aplicações de agroquímica recomendam as gotas finas, médias ou grossas. No futuro, todos os agroquímicos terão uma classificação de tamanho de gotas recomendado nos rótulos, tá? Então, isso aqui é importante, pessoal. Você pega aí, acho que, se não me engano, acho que alguns produtos aí já tem, tá? Você pega lá, vem lá. Só que geralmente eles colocam uma faixa de variação muito grande. Usar gotas com DMV de 200 a 400 micrômetros, né? Então, a gente precisa, acho que, ter uma coisa assim mais precisa, né? Certo? Mais precisa, tá? Mas a gente está caminhando para isso aí, tá? Caminhando para isso, que futuramente todos os agroquímicos tenham no seu rótulo o tamanho de gota recomendado, certo? Tamanho de gota recomendado, ok? Então, gota fina, o spray apresenta uma retenção melhor no alvo, incluindo ação foliar no controle de pragas invasoras, ação de contato com fungicidas e inseticidas. Gota média é o spray mais utilizado na maioria das aplicações, certo? Utilizado como padrão pela maioria dos aplicadores, quando a qualidade do spray não é definida no rótulo do produto, tá? Grossa, utilizado para herbicidas residuais, que se aplica no solo, e também para herbicidas sistêmicos também, beleza? Então, que essa classificação é em função da qualidade, né? Então, aqui, ó, já mostrou isso aqui, né? Certo? Então, ou seja, quanto maior a gota, menor o potencial de risco de deriva. Então, ou seja, o potencial de risco de deriva aumenta à medida que você diminui o tamanho da gota, tá? À medida que você diminui o tamanho da gota. Então, potencial de risco de perdas. Então, ou seja, um componente relativo entre as categorias em função das condições ambientais, tá? Então, principalmente o que? Temperatura, umidade e velocidade do vento. Já comentamos anteriormente sobre isso aí, tá? Qualidade das pontas, tá? Desgaste. Então, pessoal, é muito importante. Então, é muito comum a gente ver no campo aí, às vezes, os produtores fazendo aplicação com ponta já muito desgastada, certo? Então, ou seja, jogando dinheiro fora, jogando produto fora, contaminando o meio ambiente, tá? Desperdício também, um desperdício aí o que de recursos, né? Tá? Então é muito importante a gente sempre esteja atento que com a questão da qualidade das pontas, se elas estão desgastadas ou não. Geralmente já é comum essas pontas virem de fábrica, tá? Ou seja, a legislação permite, né? A legislação permite que essas pontas já saiam de fábrica, por exemplo, já com desgaste, ou seja, com uma variação
de até 5% na vazão. Até 5%, tá? Se passou disso aí, uma ponta nova não pode ser comercializada. Ah, professor, e para a gente trocar a ponta, qual seria essa variação? Geralmente se recomenda o quê? Se ela tiver com 10%, tá, de variação, já se recomenda o quê? Você trocar essas pontas. Por quê? Porque já se justifica financeiramente, já é economicamente viável, tá? Então, 10% já se recomenda o quê? Substituir as pontes, se tiver com 10% de variação na vazão, tá? Então, a vida útil da ponta, ela depende do material da ponta, do produto aplicado. Por exemplo, tem produto que ele desgasta a ponta muito mais que outros produtos. Por exemplo, a Atrazine. A Atrazine, ele desgasta muita ponta. Tá? É um produto muito abrasivo, né? Muito abrasivo, então ele desgasta muita ponta. Então vai depender também da pressão de trabalho. Tá? Quanto maior a pressão de trabalho, maior também vai ser o desgaste da ponta, certo? Limpeza da água. Depende se tem uma água ali que tem algumas impurezas, depende se tem algumas partículas de materiais orgânicos, argila em suspensão na água, lógico, também vai estar causando um desgaste maior dessa ponta, consequentemente diminuindo a sua vida útil, e também cuidados da manutenção, tá? Então é sempre importante a gente ter lá o que? Uma escovinha, certo? A gente compra esses materiais aí nessas casas aí que geralmente vendem esses produtos agropecuários, mas escovinha lá pra gente fazer a limpeza das pontas, tá? E não pegar lá de repente, lá uma ponta entupiu, vai lá, pega um pedaço de arame e vai desentupir a ponta, né? Tá? Aí você já está desgastando aquela ponta, vai estar, no mínimo, aí, de repente, aumentando o tamanho ali do orifício, tá? Então, ou seja, essa questão da qualidade, tá? Da qualidade da ponta, vai estar relacionado diretamente com a idoneidade da empresa, know-how, né? Da empresa no ar, ou seja, da empresa na área, né? Do controle de qualidade da empresa. Então, ou seja, a gente sabe muito bem, né, que tem empresas que têm um controle de qualidade melhor que outras. Também questão o que da assistência técnica. Então, tipos de materiais, tá? Tipos de materiais. Então, nós temos o que? O VS, que é o aço inoxidável, né, que geralmente vem lá na ponta, né? Tá? Por exemplo, a gente viu lá, né, aquela 110, certo? HSS, aço inoxidável endurecido, VP, polímero, VK, cerâmica, SS, aço inoxidável, sem código de cores, tá? E VB, latão, tá? Então, V, código de cores Visifro, S, o material da ponta de pulverização. Não esqueça, dá na mesma. Então, desgaste da ponta de pulverização de acordo com o material de fabricação. Então, vejam bem, tá? Então, vejam bem aqui, ó. A ponta, tá? Que é fabricada com material de latão, é a que desgasta mais rapidamente, ou seja, tem a menor vida útil, tá? Menor vida útil. Então, esse aqui é trabalho feito em laboratório, né? Certo? Geralmente usando as mesmas condições, né? Para comparar. Então, as pontas aqui, por exemplo, nylon, né? Já tem uma vida útil maior, né? Tá? Em média de 200 horas. Aço inox, tá? Uma vida útil de 400 horas. Quimetal e cerâmica praticamente não tem o que? Diferença, certo? Então, são os melhores materiais aqui para fabricação tipos de materiais para fabricação das pontas de pulverização, né? Então, aqui um teste comparativo de desgaste, tá? De desgaste, né? Certo? Percentagem de crescimento da vazão, tá? Em função do tempo e horas. Então, aqui, ó. Latão, tá? A ponta fabricada com material latão. Então, vejam aqui, ó. Certo? Desgaste enorme, né? Ou seja, aumentou a vazão em 26%, tá? Num período aqui de 50 horas, né? Vamos colocar aqui 50 horas. Aço inoxidável já aumentou em 15%, tá? PVDF 12%, poliacetal
8% e cerâmica, tá? 5%. Então, vejam bem, de todos os materiais aqui, o melhor é o que? A cerâmica, tá? Que foi a que deu menor desgaste, né? Ou seja, 5%, tá? 5%. Então, ensaio de desgaste de pontas, do desgaste por abrasão de pontas de diferentes materiais. Então, também é a mesma coisa, né? Certo? Então, aqui, latão sofreu o maior desgaste, certo? Aço inox, aí vem aqui. Então, vem, por exemplo, aqui, ó. Termo para cerâmica, aqui, ó. Desgaste muito baixo, né? Certo? Desgaste muito baixo, tá? Então, seja aqui, aumento de vazão após 40 horas de uso. Produto aqui, ó, atrazina. Então, usou esse produto atrazina, que a gente falou aqui, que a atrazina é um produto que é muito abrasivo, né? Então, promove um desgaste muito, muito grande de pontas. E esse desgaste vai ser maior, tá? Dependendo, principalmente, do material que foi fabricado aquela ponta. Então, ou seja, conclusão, os gráficos dos ensaios comparativos de desgaste abrasivo de pontas de diferentes materiais mostram que depois da cerâmica, poliacetal e PVDF são mais resistentes do que o aço inox, né? Aqui, ó, poliacetal e PVDF, ok? Então aqui, ó, desgaste e polarização. Então, ou seja, coeficiente de variação. Então aqui, ó, pontos de polarização novos. Então a gente falou que até 5%. Isso aqui já deu uma variação já de 6%, pontas novas, né? Então, produzem a distribuição uniforme quando adequadamente sobrepostas, né? Então, vejam aqui, ó. Aí olha o perfil de distribuição aqui, ó. Essa faixa azul aqui, né? Tá? Aqui, pontos já com coeficiente de variação de 35%. Tem uma vazão maior com marginalização concentrada sob cada ponta. Então, aqui, ó. Então, a maior concentração aqui, né? Certo? Ou seja, você se lembra que mostrou lá anteriormente, né? Aquele filete que vai estar saindo aqui no meio, né? Então, seja maior vazão, tá? Maior vazão, certo? E aqui já uma ponta que é com um coeficiente de variação de 57%, 57%. Olha só o perfil de distribuição, tá? Então, isso aqui está muito ruim, né? Muito ruim. Você vai ter uma cobertura aí, uma deposição muito ruim. Então, muito importante, pessoal, que a gente sempre faça o quê? O acompanhamento, tá? O acompanhamento que é do desgaste das pontas. Então, isso aqui, pessoal, foi alguns trabalhos que a gente fez aí, né, no nosso trabalho de... Quando a gente estava fazendo o trabalho de doutorado aí. Então, vejam bem, isso aqui é o purgador que nós avaliamos no campus, o purgador que estava sendo utilizado, tá? Então, gráfico de desgaste e uniformidade. Então, vejam bem, olha só, o perfil de distribuição. Então, aqui, ó, certo? A linha aqui seria uma linha padrão, né? Tá? De distribuição, ou seja, em cima da linha aqui são as pontas que estão tendo uma boa vazão, né? Aqui é o litro por hectare, então esse explorador estava calibrado, que é uma média de 223,7 litros por hectare, né? Então vejam bem aqui, ó, certo? Então nós tivemos uma ponta aqui, ó, que estava jogando aqui, ó, 352 litros por hectare. Então essa ponta aqui, a ponta 33, né, mais ou menos, né? Certo? Eram 35 pontos, é a ponta 33 mais ou menos aqui, tá? Então a ponta era a ponta Magnus 1002, tempo de uso 300 horas. 300 horas, então vejam bem. Então aqui muito desgastado, certo? E aqui, tá? Entupida, né? Totalmente entupida, então não estava jogando nada, né? Certo? Essa ponta aqui não estava jogando nada, a ponta 20, né? Estava totalmente entupida, certo? Então, ou seja, um perfil de distribuição muito desuniforme, tá? Então, isso aqui é muito ruim. Então, a gente tem que sempre estar atento para isso, tá? Então, aqui, ó, desgaste e uniformidade. Então, aqui, ó, olha só. Essa aqui está jogando 1,57, 1, é a mesma ponta. É a mesma ponta, mesmo modelo de ponta, ó. 1,57, 1,97, 1,15, 1,66, tá? Então, vejam, perfil de distribuição muito desuniforme, tá? Muito desuniforme.
Então, quantidade. Então, aqui a gente já comentou, né? Pontas com pontas com 10% a mais da vazão nominal devem ser substituídas. Tá? Então, a gente comentou, quando devemos substituir uma ponta, certo? Quando ela já estiver o quê? Jogando 10% a mais o quê? De líquido em relação às outras, certo? Em relação às outras. A entupida é só limpeza, né? Só limpeza. Então, avaliação de polinização, simulação da... Então, deve-se fazer o quê? Uma simulação da avaliação, tá? Material de fabricação, aço inox, desgaste inicial rápido até mais ou menos 10%, desgaste lento após 10%. Então, fácil usinagem, correção. Poliacetal, desgaste inicial lento. Então, isso aqui, pessoal, é em relação à velocidade de desgaste da ponta em função do tipo do material, tá? Então, poliacetal, desgaste inicial lento até 10%, desgaste rápido após 10%, injetado, dispensa, correção se a matriz é ok. Cerâmica. Então, desgaste muito lento, difícil usinagem, correção, requer avaliação inicial, tá? Então, algumas caldas, elas podem ser o que extremamente ácidas, ou seja, pH de aproximadamente 3, né? Tá? Então, isso também causa um desgaste muito alto, que é da ponta, tá? Muito alto da ponta. Então, por exemplo, aqui, exemplo de produtos que têm o pH baixo, aproximadamente 3%, maturadores usados em algodão, tá? Maturadores usados em algodão. Então, se usa, às vezes, maturadores para uniformizar a maturação, para facilitar a colheita mecanizada, né? E esses maturadores têm o pH baixo quando colocado na água, né? Ou seja, em calda, então gasta um maior risco de corrosão da ponta de pulverização. Então, ou seja, para você fazer o material mais indicado, o material de fabricação da ponta mais indicado para você fazer a aplicação de maturadores em algodão é o que? É o PVDF, tá? Então, por exemplo, exemplo de pontas, ALD e F da Hypro, tá? Da fabricante Hypro. Então, é o tipo de ponta aí mais recomendado. Então, isso aqui é um gráfico interessante, né? Tá? Os modelos, tá? De pontas, certo? E também do tipo de material. Então, aqui nós temos o quê? Modelos de ponta, então são as mais baratas, tá? E aqui, a medida, e daqui você vai, tá? E é mais cara, então as pontas ficam mais caras daqui para cima, né? Então, por exemplo, a AI, ela é muito mais cara do que a TP, mas também são pontas de melhor qualidade. Então, por exemplo, essa TK aqui é o que? A ponta jato cônica, uma ponta barata também, certo? E também o preço também é o quê? Em função do material. Então, quanto melhor o material de fabricação da ponta, maior também o custo, né? Ou seja, mais cara é essa ponta. Então, esse gráfico aqui, né? Muito interessante. O preço da ponta em função do material de fabricação, tá? Material de fabricação e em função o quê? Do modelo da ponta também, tá? Modelo da ponta também. É aquilo que eu sempre digo, né? Nem tudo que é caro é ruim, mas geralmente tudo que é caro é bom, né? Tá? Tudo que é caro é bom, certo? Então aqui, só para a gente ter uma ideia, né, dessa questão aí de custo, né, que a gente até colocou ali atrás, então vejam bem, ó. Alguns modelos de ponta, tá? Alguns modelos de ponta, certo? Tipo de material, aqui fabricante, né, e tipo de material. Então, por exemplo, aqui, ó, tá? Então, por exemplo, essa TR aqui, 110015 da Hypro. Então, aço inox. Tá? Então, esse aqui é um levantamento que eu fiz em 22/8/2010. A gente colocou aqui a cotação em dólar também, aqui, ó. 16,18 reais, né? 9,5 dólares. Então, nós vamos pegar a cotação aqui, ó, de cotação do dólar hoje, 5, alguma coisa. Então, ou seja, uma ponta, essa aqui está custando aproximadamente 50 reais hoje, né? Tá? Certo? Então, ou seja, é o preço, a gente colocou aqui só para ver a questão do tipo de material, né? Certo? Aqui, ó.
TIJET. Então aqui a XR 11002 VS, né? Aço inoxidável, R$ 9,87, tá? 5,64 dólares. A VP, a VK, tá? Ok? Só pra gente ter uma ideia aí. Então, ou seja, controle quadrado da ponta, então sempre é muito importante a gente verificar o quê? A vazão, a distribuição e o desgaste, né? Então, essa avaliação a gente tem que fazer, tá? Então, a gente pode tranquilamente comprar aí uma mesa aquela de fazer perfil de distribuição, né? E rapidamente faz o que? Essa avaliação. Então, quando a gente vai regular lá o pulverizador, né? Tá? Ah, estou em dúvida, minhas pontas estão boas ainda ou não, se elas estão desgastadas ou não. Depende, já estão fazendo uma distribuição desuniforme ou não. Então vai lá e faz uma avaliação para ver, tá? Se precisa substituir ou não. Então isso aqui, pessoal, é muito importante, a gente já comentou lá anteriormente, a altura de condução da barra em metros para pontas de jatos planos de diferentes ângulos de abertura em função do espaçamento entre bicos, tá? Então a altura da barra em relação ao alvo vai depender o quê? Do ângulo, tá? Da ponta, tá? Do ângulo da ponta e do espaçamento dos bicos na barra. Então vejam bem aqui, ó, certo? Então, para uma ponta, vamos pegar aqui, pessoal, é mais comum, que é 80, tá? Uma angulização, a ângulo da ponta de 80 graus e 110 graus. Vou pegar essas duas aqui, são as mais comuns. Então, vocês vejam bem, uma ponta de um ângulo de 80 graus, tá? Para um espaçamento de 0,40, um espaçamento de 0,40 metros, então a gente vai usar o quê? Uma altura de 0,38 metros. Então, a altura mínima, né? Você tem que usar a altura de 0,38 centímetros, né? 38 centímetros, a altura da barra em relação ao alvo. Um espaçamento, uma ponta com um ângulo de 80 graus, certo? Um espaçamento entre bicos de 0,50 centímetros, ou seja, de 50 centímetros, então você vai a altura de barra de 46 centímetros. Um espaçamento entre bicos de 60 centímetros, a altura de barra 50 centímetros. Já para uma ponta de 110 graus, então vejam bem, espaçamento entre bicos 40 centímetros, a altura de barra 24 centímetros, para um espaçamento de 50 centímetros, a altura de base 27 centímetros, e para um espaçamento entre bicos de 60 centímetros, a altura de barra de 29 centímetros. Então aqui a gente já comentou também anteriormente, tá? A vantagem do ângulo de 110, de 110 graus, uma ponta com um ângulo de 110 graus, que permite o quê? Você trabalhar o quê? Com uma altura de barra menor, tá? Menor. E isso, tá? É muito importante, por quê? Porque diminui aí o risco de deriva, né? Diminui o risco de deriva. Quanto maior a altura de barra, maior a interferência de repente ali do vento, né? E consequentemente maior o risco de deriva. Então isso é muito importante, tá? É muito importante. Então, de forma geral, espaçamento de 50 centímetros, altura da barra entre 45 a 50 centímetros, tá? 45 a 50 centímetros, então aqui, né? Certo? A altura da barra, tá? Não, espaçamento de 50 centímetros, então a altura da barra de 45 a 50, beleza? Então, é muito importante isso aqui. Então, o lag de uma ponta deve cobrir de 30% a 50% o lag da ponta ao lado. Então, a gente falou aquela sobreposição, tá? Então, essa altura de barra, tá? Conforme o ângulo da ponta de polarização, tá? Ela é muito importante o quê? Para que dê aquela sobreposição que adequada,
tá? Que é de 30% a 50%. Então aqui, né? A altura de trabalho, né? Tá? A altura de trabalho. Então a altura ideal é aquela onde o cruzamento dos bicos ocorra na metade da altura entre a barra e o alvo. Então aqui, ó. Então isso aqui é a sobreposição, né? Essa faixa aqui, ó. Certo? Então aqui também está sobrepondo aqui, né? Tá? Essa aqui é a mesma coisa, né? Então a altura ideal de barra, certo? Altura ideal de barra, ok? Então, sobreposição, altura ideal, sobreposição ideal. Então, justamente isso aqui. Aqui, por exemplo, já estaria, tá? Aqui, na verdade, é o seguinte, aqui nós já estaríamos o quê? Com uma sobreposição além do recomendado, tá? Além do recomendado, é uma sobreposição muito alta, né? Tá? Então, isso aqui, ó, vai estar sobrepondo aqui, vai estar pegando até aqui, essa faixa aqui. Então, aqui a gente vai ter o quê? Um excesso de produto aqui, tá? Um excesso de produto, ok? Então, a altura de pulverização se baseia na sobreposição mínima necessária para obter distribuição uniforme. Em muitos casos, os ajustes de altura típica baseiam-se em uma relação de espaçamento por altura de 1 para 1. Por exemplo, pontos de ação de jato plano de 110 graus espaçados a 50 centímetros, são comumente configurados com 50 centímetros acima do alvo. Então, uniformidade transversal em função da altura, né? Tá? Então, temos aqui, ó, distribuição de cada ponta, distribuição entre pontas na barras e altura de pulverização, tá? Altura de pulverização. Então, vocês vejam bem aqui, ó, espaçamento aqui, ó, então, muito alto, então a gente não está tendo o que? Sobreposição, certo? Não está tendo sobreposição aqui nessa região aqui, então, por acontece o quê? Altura de barra muito alto. Então, espaçamento diferente, mesma altura de pulverização, certo? Igual, diferença na sobreposição, ok? Então, era isso aí, pessoal, tá? Qualquer dúvida, estaremos aí à disposição, sempre à disposição aí, pelos canais aí de comunicação, conforme já combinamos e que a gente tem trabalhado, ok?